Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal no YouTube a respeito de psicologia jurídica. Meu nome é Matias Glens, eu sou psicólogo forense e hoje eu vou trazer um assunto que também é de bastante interesse de muitas pessoas. O tema de hoje é os Criminal Profilers, ou aquelas pessoas que realizam os famosos perfis criminais. Você já ouviu falar disso? Tem dúvidas a respeito desse assunto? Então, se liga nesse vídeo. Essa profissão é cercada de muitos mistérios e a gente vai ver por que hoje. E além disso, ela é quase inexistente no Brasil. Então, quando eu dou palestras, por exemplo, muitos alunos perguntam: mas você faz perfil criminal? E eu sei que essa pergunta vem por conta das séries de televisão, especialmente por conta do Criminal Minds. Então, não vou dizer que não tem ninguém que faz isso aqui no Brasil. Tem sim, tem algumas pessoas. Inclusive, no futuro, quem sabe eu posso chamá-las para a gente entrevistar essas pessoas aqui no canal. Mas, de fato, não é uma profissão, né, ou um ramo da psicologia forense que se destaca aqui no Brasil. Ao contrário dos Estados Unidos, onde essa atuação já tem uma história bastante longa. E é um pouco dessa história que eu queria trazer para vocês hoje. Quando um dos primeiros profissionais a trabalhar com esse tipo de perfil foi um psiquiatra chamado James Russell. Ele fez os seus primeiros perfis ainda na década de 50. Mas quando ele começou a trabalhar, a polícia e o sistema de justiça não deram muita bola para o que ele estava dizendo. Acharam que aquilo não era muito rigoroso, que aquilo não era muito preciso. Porém, nesse caso em específico, o James Russell ele acertou a altura, acertou o modo de se vestir e acertou até a religião do criminoso que eles estavam buscando. Então, depois disso, esse profissional ele começou a se tornar muito conhecido mesmo. Começou a se tornar bastante popular, inclusive, em filmes e séries de televisão. Mas será que a gente tem alguma ideia a respeito da precisão, da validade dessas previsões? Ou, em outras palavras, será que essa história de fazer perfil de criminoso funciona? Bom, para responder essa pergunta, eu vou apresentar para vocês hoje uma pesquisa que foi publicada na Psychological Bulletin, que analisou nada mais nada menos do que 426 publicações a respeito de perfis criminais. Essa publicação avaliou praticamente toda uma boa parte da história dessa profissão. Então pegou artigos publicados desde 1976 até 2016 para tentar entender, será que funciona? Será que isso aí dá certo? Será que essas previsões acertam? Sabe qual foi o resultado em que eles chegaram? Bom, a verdade é que, rigorosamente falando, em termos estritamente científicos, assim, da ciência clássica, esse campo dos criminal profilers é muito pouco estudado. Ou seja, praticamente não existem estudos, grandes estudos estatísticos, por exemplo, comprovando se essas previsões funcionam ou não. Então, o que essa pesquisa descobriu? Descobriu que existe uma enorme variedade de métodos, de procedimentos, de tipologias, ou seja, uma enorme variedade de categorizações de criminosos para conseguir fazer esses perfis. Bom, até aí nenhuma novidade no campo da psicologia, que é um campo marcado por essa diversidade de saberes e técnicas. Saberes muitas vezes conflitantes entre si, tendo bases e pressupostos éticos, filosóficos e técnicos bastante distintos. Você que é estudante de psicologia ou já estudou um pouquinho de psicologia sabe que você tem teorias que falam A e tem teorias que falam B, C, D e vai até o final do alfabeto. Bom, essa pesquisa descobriu mais ou menos isso no campo dos ofensores criminais, daqueles que trabalham traçando perfis de ofensores criminais. Muitas tipologias diferentes, muitas metodologias diferentes e muitos trabalhos, inclusive, baseados em experiência pessoal. Ou seja, um detetive, um psicólogo, um policial começou, a partir da sua própria experiência, traçar tipos, traçar perfis, elaborar métodos para começar ele mesmo a trabalhar com os seus ofensores, com os seus criminosos, os casos que ele investiga, e depois ele acabou desenvolvendo um método para isso. Até aí também nenhuma novidade. O Freud começou a psicanálise baseado numa experiência pessoal.
Óbvio que depois, se a gente quer falar de ciência, essa experiência pessoal precisa ser depurada a partir da metodologia científica. O Freud, não a partir da metodologia científica assim da física, da química, mas passou por esse processo rigoroso de teste e reteste das suas teorias. E o mesmo está acontecendo hoje, na verdade, com os criminal profilers. E só uma curiosidade, quando o FBI instituiu a unidade de ciência comportamental, foram eles que propuseram uma distinção muito famosa, que é do serial killer organizado e do serial killer desorganizado, que a gente vê, por exemplo, com muita frequência no Criminal Minds. O serial killer desorganizado é aquele, por exemplo, acometido por uma psicose grave, que faz aquela bagunça na cena do crime, ele não tem ele não repete com tanta ele não repete assim exatamente os mesmos passos, ao passo que o organizado seria o oposto, seria aquele serial killer meticuloso que faz exatamente a mesma coisa, o cara que tem uma assinatura característica, que planeja o seu crime, enfim. Por incrível que pareça, apesar disso estar muito presente na cultura pop de uma maneira geral, por conta das séries, essa divisão entre tipo organizado e tipo desorganizado não foi encontrada nesse levantamento. Interessante saber disso, né? Bom, para finalizar, essa pesquisa diz que nos últimos 10 anos esse campo dos perfis criminais tem apresentado uma evolução muito grande, então eles chamam de que esse campo está passando por uma curva positiva em termos de rigor científico, e eles avaliam que talvez nos próximos 10, 15 anos esse campo vai passar por vai completar, digamos assim, esse processo que começa baseado, sei lá, nas experiências pessoais, em uma tipologia muito variada, para ir depurando, né, algo que eles até falam, né, vai passar da fase de conhecimento de boteco para uma ciência baseada em evidências, ou seja, ele vai passar dessa fase de uma larga variedade de tipologias e metodologias, muita experiência pessoal, para ir depurando, para chegar de fato naquilo que funciona, daquilo que não funciona. E eles avaliam, claro, que quando isso acontecer com mais força do que já vem acontecendo, essa área vai ser tremendamente importante para aumentar a segurança das pessoas, aumentar a efetividade da justiça. Tá bom? Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, essa era a pesquisa que eu queria conversar com vocês hoje. Eu sei que esse é um assunto que traz muitas dúvidas, então deixem as suas perguntas aqui, se inscrevam no canal, me sigam nas minhas redes sociais no Twitter e no Instagram, e até semana que vem.